Eu sou o Jacques Fressato, eu sou criador do RoboLaura. O RoboLaura é o primeiro robô cognitivo gerenciador de riscos do mundo. É uma tecnologia construída aqui em Curitiba que tem por objetivo identificar anomalias baseadas em deterioração de informações, seja de pacientes, seja de máquinas, de equipamentos, de processos, com o objetivo de gerenciar riscos. Pode ser usada para fazer o bem? É o que eu sempre falo, a tecnologia ela só tem esse propósito. Se alguns idiotas usam para fazer mal para as outras pessoas, é uma escolha pessoal e não necessariamente uma circunstância da tecnologia. Se nós pararmos para pensar, ver todo o histórico em cima disso, foi a tecnologia que nos tirou de uma condição de coletores e caçadores para nos tornarmos produtores. E quando nós nos tornamos produtores, a gente empoderou todos os nossos companheiros dentro das nossas comunidades para produzir. Antes disso, eram apenas homens fortes, né, e capazes que conseguiam coletar, que conseguiam caçar. Com a produção, qualquer pessoa dentro de uma comunidade poderia produzir o seu alimento, sustentar a sua família, ele seja fraco ou ele seja forte. E isso só foi possível com tecnologia. Não estamos falando de equipamentos, nós estamos falando de métodos. A tecnologia é a lógica da técnica. É alguém aprender algo e pela técnica replicar isso de forma contínua e em grande escala. O grande problema hoje é nós nos tornarmos dependentes de tecnologia sem entender como ela funciona. Esse é o grande risco. Nós somos os dominadores, nós que mandamos nela. O contrário é o problema. Então a tecnologia ela tem o objetivo de ajudar e ela só vai ajudar se nós soubermos colocar onde deve, e não é na dependência, é na execução, sabendo o que ela está fazendo. Então eu entendo que a tecnologia ela vai ajudar cada vez mais do momento que nós habilitarmos mais pessoas a entenderem como ela funciona. É só a gente olhar algumas soluções disruptivas, né? Eu lembro que eu tinha um amigo meu, e por mais que todo mundo compare o Uber, né, fale do Uber e fale de outras tecnologias, eu gosto de falar do comportamento. Uma geração enorme de pessoas era muito não me toque com relação a celulares e outros produtos. Foi só isso virar uma fonte de renda para o cara perdeu esse medo. Então, onde necessariamente está a restrição para a tecnologia? Eu acho que está na dependência, ou está na necessidade. Eu acho que quanto mais a gente habilita as pessoas a olharem para o que elas podem fazer com a tecnologia, entendendo o que elas estão fazendo, automaticamente ela vai estar fazendo bem para todos, levantando opções, recursos sociais, empoderando as pessoas dentro das suas capacidades, quebrando paradigmas, ou seja, tudo aquilo que engessa a nossa evolução pode ser quebrado pela tecnologia. E qual foi o seu grande aprendizado na construção do RoboLaura? Que humanos sempre são o problema. O humano ele divide 50-50, é 50% solução, 50% problema. E às vezes eu estou falando do mesmo ser humano. O grande desafio é uma engenharia que a gente nunca olha, principalmente quando a gente está acostumado a trabalhar com tecnologia, com processos, a gente esquece uma engenharia muito importante em tudo isso, a engenharia humana que está por trás das coisas. A gente precisa entender o porquê que as pessoas são limitadas e a gente precisa entender o porquê que determinadas limitações elas são culturais. Enquanto a gente não entende isso, enquanto a gente não endereça quais são as restrições, nós não vamos encontrar quais são os valores que estão por trás disso. E se a gente não entender os valores, nós não vamos cumprir as metas. A minha meta é reduzir em 5% a mortalidade por sepse no Brasil e no mundo. Se eu não entender o valor que está por trás disso e não respeitar as restrições das pessoas, eu não vou atingir a meta. Então, antes de olhar para a tecnologia que ia fazer tudo isso, eu precisava entender quais eram as limitações ou até as expectativas das pessoas que receberiam isso. Então, o maior desafio continua sendo o ser humano, não a tecnologia. Aliás, fazer o primeiro robô cognitivo gerenciador de riscos do mundo foi fácil. O difícil é colocar ele para funcionar na mão das pessoas que acham que dominam a solução.